A valorização e o reconhecimento de seus direitos são desafios permanentes de aposentados e pensionistas afetados pelas consecutivas reformas constitucionais. Quais são as principais demandas? Como que o país, os tribunais superiores e o Congresso Nacional têm tratado essa pauta? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, tenho o prazer aqui de receber o vice-presidente de aposentados e pensionistas da associação, juiz Noélio Adelino Machado, a diretora de pensionistas, Cláudia Periardi Pressato Carneiro, e o diretor de aposentados, Afonso José de Andrade. Obrigado a todos pela presença, prazer recebê-los aqui. E a vocês que nos acompanham, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixar lá suas sugestões e recomendações que serão muito bem-vindos. Doutor Noélio, a Constituição Federal de 1988 buscou corrigir distorções aí que afetavam a vida de aposentados e pensionistas, instituindo a paridade dos inativos com os ativos. Mas de lá para cá, uma série de reformas afetaram esses direitos, né? Afinal, o país não reconhece a importância dos aposentados e pensionistas que construíram o judiciário que está aí hoje, o próprio país. Isso acontece também na área privada, como na pública? Exatamente. Você já antecipou que a Constituição Federal de 88, o legislador, os constituintes da época, capitaneados vamos dizer assim, essa palavra capitaneados, como liderança do saudoso Ulisses Guimarães, né? Ele preocupou com essa questão dos aposentados, que era realmente uma distorção muito grande entre o que se ganhava na ativa e na inatividade, né? Então, aí existiam várias rubricas, né, de vencimento, tipo direito à segurança, risco de vida, uma série principalmente na área pública, né? Então, ele instituiu a paridade, que nada mais que a igualdade entre ativos e inativos. E essa garantia constitucional, com o decorrer do tempo, ela foi sendo alterada, principalmente a partir da emenda 109, que foi a grande reforma da Previdência, e outra anterior, 41, né, emenda constitucional, e isso acabou, então, que a paridade extinguiu-se para esses admitidos a partir dessas reformas. Os que mantinham, que eram admitidos antes, né, concursados, mantiveram essa paridade, os da ativa. E esses novos, a partir dessas reformas, passaram a não ter mais essa paridade. Então, nós, que somos mais antigos, né, dizendo assim, inclusive aposentados, temos direito a essa paridade. E a grande luta hoje desses aposentados é manter essa paridade, garantindo essa integralidade do vencimento. Foi respeitado até então o direito adquirido, mas ainda existe algumas discussões ainda sobre verbas criadas, né? Talvez até por necessidade, que não é só do judiciário, é de outros poderes também da União, dos demais, principalmente do executivo, onde se ganham algumas verbas indenizatórias que não são incorporadas na aposentadoria, só durante a ativa. Isso é uma questão também importante que no decorrer aqui nós podemos discutir. Perfeito. Doutora Cláudia, esse tratamento também afetou, né, os direitos das pensionistas, né, porque até mais, igualmente ou até mais, porque além da dor afetiva, a dor das perdas, também foram cortando pensões cada vez mais. Quais são as demandas de hoje? Isso que você falou, Orion, é muito interessante. Eu fiquei viúva, vai fazer 2 anos agora em maio. E eu vejo que, de forma geral, não se tem preocupação com as pensionistas. E toda reforma que se tem, você vai tirando. É como se quisesse que a pensionista simplesmente subsistisse. Hoje, uma pensionista recebe 50% do valor que o marido recebia. Isso sem falar que, além disso, ainda nós temos que pagar a previdência. Então, de certo modo, a pensionista hoje, ela está desamparada porque a nossa legislação, de modo geral,
ela põe a mulher como a parte frágil, e ao mesmo tempo, quando a pessoa fica viúva, ela tem que se tornar forte e tomar conta da sua vida com o seu orçamento reduzido. Então, isso afeta a vida, e não só... E eu não estou falando só da pensionista, do judiciário, estou falando da pensionista de modo geral, porque essas reformas cada vez mais vai tirando o direito daqueles que ficam. E é muito ruim você ver casos que... Um exemplo, eu vou me alongar, tá? Um exemplo, quando o marido, o juiz está vivo, tem coisa assim, o plano de saúde, por exemplo. A maior parte, eles arcam com o plano de saúde. Quando você fica vivo, a pensão é tão reduzida que você não tem condição. Ele falou assim que a pensão é para manutenção, mas o meu condomínio não diminuiu, o meu condomínio continua da mesma forma, minha conta de luz continua da mesma forma. Então, é triste. E o mais triste que eu acho também, a Bíblia fala, né? Que é para olhar pelas suas viúvas. E os nossos legisladores, eles não olham pelas viúvas. Porque o que a pensionista é? É uma viúva. E não reconhece nem a família, né? Desse magistrado já. Não. Né? E tem mais, né? O magistrado, ele faz um concurso, ele passa um concurso. Quando ele vai para as comarcas, ele vai para a comarca pequena e a família vai junto. A mulher, eu conheço mulheres que abdicaram de cargos públicos para acompanhar o marido, para dar aquela assistência para o marido no interior, com os filhos, para ele se sentir, porque a vida do magistrado é uma vida solitária. Mas não é só do magistrado, é da família também. Exatamente. Doutor Afonso, doutora Cláudia falou sobre contribuição previdenciária. Por que aposentado, pensionista, tem que fazer essa contribuição? Não contribuir a vida toda, a vida ativa, ainda é importante, é necessário fazer essa contribuição? Exatamente. Essa é uma das lutas que a magistratura, a nível nacional, tem que tomar para si. Porque o magistrado pagou a vida toda a sua contribuição como juiz, como advogado que era antes, outra profissão que ele tinha. E agora, ele é aposentado, com a idade já mais avançada, saúde debilitada, e ainda tem que contribuir com a importância significativa para a Previdência. Não acho isso justo e nem razoável. Até precisa de uma luta de toda a classe, a nível nacional, para ver se a gente consegue suprimir essa contribuição. Mas me parece que já no Supremo Tribunal Federal já tem uma ação em discussão tratando desse tema. E, ao que tudo indica, devemos ser vencedores nessa tarefa. Você pode assistir na íntegra essa entrevista no canal da Amages no YouTube, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria com a Associação Mineira de Rádio e Televisão. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.